Eu vou explicar para você agora algumas fases do aprendizado e como e quais são as etapas que você vai passar. Você, qualquer pessoa, todo mundo vai passar por algumas etapas e elas sendo mais longas ou mais curtas diante da dificuldade, da facilidade, das experiências de vida que você teve, elas acontecerão do mesmo jeito, da mesma forma. Então vamos lá? Nós temos um processo de aprendizado, né? Como eu falei, e cada um tem o seu tempo devido a todas essas questões que eu falei anteriormente, para que para que aconteça dentro de você esse processo de mudança física, psicológica também. Mas nós temos algumas etapas, são 4 etapas. Quais são elas? Primeira etapa é quando você é inconsciente e sem habilidade. No caso, se você nunca fez aula de dança, inconsciente e sem habilidade. O que significa isso? Quer dizer que você não conhece do assunto, né? Você pode até carregar várias crenças na sua cabeça, como eu já falei, várias ideias do que seja, mas o fato é, você não conhece ainda sobre o assunto. E sem habilidade, você nunca praticou, então habilidade nenhuma, né? Esse é o primeiro estágio da fase do aprendizado. E aí vai entrar o seu processo de iniciação, onde eu vou te explicar como vai funcionar, né? O seu exercício, vamos falar de um exercício qualquer, né? Eu vou explicar como é que funciona esse exercício. E daí você vai ter conhecimento, ser consciente sobre o exercício, mas ainda assim sem habilidade, porque você ainda não praticou o suficiente ou não praticou o que eu te passei, o que nós te passamos. Então a gente vai para a segunda fase do aprendizado, que é consciente sem habilidade. Depois que você já tem conhecimento, né, já te expliquei como funciona, e você começou a praticar nunca é demais, só leva à perfeição, né? É importante praticar. E aí você vai para a terceira fase do seu aprendizado, aonde você está consciente e com habilidade, porque você já praticou. Mas é importante frisar esta etapa do sem habilidade para com habilidade, porque não é só porque eu te expliquei, te gravei um vídeo te explicando passo a passo de como funciona, que você vai sair brilhantemente executando os movimentos, tá? Eu vou te explicar como funciona, você ficará consciente. Para que o seu exercício, o seu movimento melhore e fique cada vez mais bonito, mais confortável, espontâneo, você precisa praticar. E as primeiras vezes você vai se sentir um patinho feio mesmo, é normal, porque você não tem habilidade nenhuma. Então você precisa escutar o que eu falei, ter consciência dos movimentos, do passo a passo, do método, do que nós te ensinaremos para praticar. E quanto mais você praticar, mais você se sentirá à vontade e mais habilidade você vai desenvolver. Então, da segunda etapa de consciente sem habilidade, com a prática, você vai chegar na terceira etapa do aprendizado, que é consciente com habilidade. E aí ainda tem uma outra etapa. E qual seria, professora, né? A outra etapa é quando você já sabe o que fazer, já praticou bastante, já praticou o suficiente, né? Você já consegue executar o movimento com mais tranquilidade, mas você ainda pensa nessa terceira etapa para poder executar o movimento. Então, se o movimento é 1, 2, 3, você pratica já, você já consegue executar 1, 2, 3, mas você tem que ficar pensando 1, 2, 3, 1, 2, 3, para você poder executar. E isso não te deixa assim tão confortável ainda. E aí entra mais prática, para que você possa entrar aí na quarta etapa do aprendizado,
que é inconsciente com habilidade. O que é isso? Quando você não precisa mais pensar para executar o movimento, você faz. O movimento simplesmente flui, entendeu? Essa é a quarta etapa do aprendizado. Mas importante frisar que para você sair da primeira etapa do aprendizado para a quarta, primeiro você tem que estar com a cabeça aberta para você poder ter conhecimento do processo, do método e fazer o passo a passo do jeito que nós te ensinaremos, né? A primeira etapa é escutar, é absorver o conhecimento. E depois você precisa praticar. E no começo isso não será confortável, porque você não tinha habilidade nenhuma ainda. Ou até tinha. E cada um vai passar por essa etapa do consciente sem habilidade para consciente com habilidade de uma forma. Tem pessoas que têm mais facilidade que não sentirão tanta dor para isso. E tem pessoas que não têm tanta facilidade assim, que vão ter que praticar mais. Essas 4 etapas, para cada pessoa, vai ter um prazo diferente, né? E aí entra uma outra questão que as pessoas me perguntam muito. Em quanto tempo eu consigo aprender a dançar? Gente, para te responder essa pergunta, eu precisaria fazer todo um questionário para você e mesmo assim eu te daria um prazo médio, nunca exato. Sendo até repetitiva, cada pessoa tem uma vivência corporal, psicológica, né, onde estão aí enraizadas suas crenças, do que você acredita, o quanto você aceita novas ideias, né? Cada pessoa tem a sua genética, porque como eu tenho algumas facilidades em algumas coisas, tenho dificuldades em outras. Um ponto fraco meu, por exemplo, até hoje, acredito até que eu tenha algo relacionado à labirintite, mas enfim, eu não deixo de tentar por causa disso, é o equilíbrio. Movimentos de equilíbrio me exigem muito mais esforço do que de flexibilidade, por exemplo. E eu já tenho conhecimento disso. E ao longo do tempo e das suas práticas, você também verá que você tem mais facilidade em algumas coisas e mais dificuldade em outras. Mas isso não quer dizer que você vai evitar fazer o que é difícil, muito pelo contrário. Comece pelo que é difícil e depois faça o que é fácil. Você vai ver que o seu aprendizado vai se desenvolver muito mais rápido. E tem essas diferenças. Também tem a questão da idade, né? Quanto mais idade a gente tem, os nossos reflexos é natural que fiquem mais lentos. O nosso corpo, se você não continuar fazendo exercício e não tiver movimentação aí no seu corpo, vai ficando mais lento. Então é por isso que nós devemos buscar para o resto da vida fazer exercício físico, que a dança não trabalha só o seu físico, trabalha a sua alma, trabalha os seus sentimentos, as suas emoções também. E essa é uma das grandes vantagens da aula online. Você já vai receber todas as suas aulas gravadas e você consegue administrar o seu tempo conforme a sua disponibilidade, né, a sua organização. E você pode, inclusive, rever estas aulas. Então, independente se você tem mais dificuldade, você pode simplesmente fazer a aula hoje e amanhã rever esta aula, tirar as dúvidas com a gente. E diferente da aula presencial, que infelizmente a gente não consegue estar fazendo essa repetição, caso o aluno tenha mais dificuldade do que a turma. A gente precisa sempre estar nivelando pela turma. Geralmente a gente faz dar um conteúdo e uma revisão. Então, é comum que tenham pessoas que precisem praticar mais do que a turma, ou pessoas que tenham mais facilidade
do que a turma. Então, na aula online é quase uma aula particular, onde você define o seu processo de aprendizado e a velocidade que você gostaria de aprender. E outro detalhe que também influencia bastante no desenvolvimento, no tempo de aprendizado, é o quanto você pratica. Porque, como eu falei, quanto mais prática, mais rápido você vai chegar aí à quarta fase do seu aprendizado. Então, se você faz aula uma vez por semana, ou se você faz aula todos os dias, lógico que o seu aprendizado, quando você fizer aula todos os dias, vai ser muito mais rápido, independente das suas vivências, do que se você fizer uma vez por dia. Então, de repente, uma pessoa que tem mais facilidade, mas só faz aula uma vez na semana, uma pessoa que tem mais dificuldade e faz aula todos os dias, vocês chegarão ao mesmo resultado, talvez juntos, entende? Então, são muitos os detalhes em que você pode se desenvolver na dança. O importante é você saber que, com certeza, você chegará lá.